Nossa devocional de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Assim está escrito: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Este texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos fala sobre a idolatria e depravação dos homens. Mas este texto nos mostra que Deus é o Senhor de adoração, é o Senhor que nos chama para louvar o teu santo nome, é o Deus que nos ensina que Ele é eterno. Por isso que Ele coloca, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder. Deus sabe todas as coisas, é Criador dos céus e da terra, é o Senhor que nos chamou para a sua glória, para adorá-lo. Por isso que nós nos reunimos nos domingos para realizar culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O culto religioso deve ser oferecido a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a Ele somente. Não há anjos que deva ser adorado, não há homens que deva ser adorado, nem qualquer outra criatura. Não existe nenhum mediador a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós somos chamados para adorar a Deus, pois Ele é Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram criadas pelo poder da Tua palavra. A luz da natureza revelada que existe em Deus se mantém até os dias de hoje, demonstrando a sua soberania, este Deus que nós adoramos e louvamos para todo sempre. O culto é o momento em que nós nos reunimos para glorificar o nome de Deus. Deus é detentor de todas as coisas. O culto religioso não deve submeter-se a pretextos, mas deve ser adorado somente ao Senhor. O culto deve vir com o coração alegre, com absoluta devoção somente a Deus. A sua devoção deve ser somente ao Senhor, pois Ele é Criador dos céus e da terra. Todas as coisas Ele sabe, tudo Ele criou antes mesmo de que nós existíssemos. O culto deve ser de uma forma oferecida a Deus, somente a Ele, para a glória dele e louvor a Ele. Por isso, meus queridos, que neste final de semana ou em qualquer momento em que você estiver no culto, coloque a sua mente somente voltada para adorar ao Senhor. Os atributos invisíveis de Deus são extraordinários, imensuráveis, e esses atributos que Deus nos chama para que nós o adoremos verdadeiramente, olhando somente para Ele, porque em Deus é que nós encontramos a verdadeira salvação, a alegria para a glória do Senhor. É em Deus que você encontrará paz, é em Deus que você encontrará refrigério para a sua alma, é em Deus que nós encontraremos o perdão pelos nossos pecados, porque Deus enviou o seu Filho para nos dar vida. Por isso, meu querido irmão, quando você for ao culto, vá ao culto com o coração voltado para adorar somente a Deus. A idolatria e a depravação dos homens desperta a ira de Deus. E nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, contra toda a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por isso, nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor e é somente nele que nós encontramos a salvação. Não mude a glória de Deus. Homens mudaram a glória de Deus. A glória do Deus incorruptível por um Deus corruptível. Colocaram homens no lugar de Deus e nós não podemos colocar homens no lugar de Deus porque Deus é incorruptível. Deus não falha, não erra, a sua palavra não volta atrás. Deus é supremo, é soberano, por isso que o culto é centrado no Senhor, na glória do Senhor. O culto está centrado em Jesus Cristo, em nosso Pai,
e no Espírito Santo, porque eles são um só. A Trindade é Deus e toda adoração é dada somente a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso, meus queridos, quando orar, ore ao Senhor, dando graças a Ele. As orações de ações de graça são orações especiais e no culto nós agradecemos a Deus por todas as coisas, por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele nos dará e por tudo que nós já recebemos. E não há nada mais extraordinário e maravilhoso do que a benevolência que o Senhor nos concede, a salvação em Jesus Cristo. Por isso, quando orar, ore agradecendo ao Senhor, cultue somente a Deus, pois todo louvor, toda honra e toda glória é dada a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua mente se volte para o Senhor e que você seja ricamente usado pelo Deus eterno.